Vídeo de número 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos falando da Receita Pública. Na aula passada, nós paramos no parágrafo 2º do artigo 12, falando da previsão e da arrecadação. Nós dissemos que o montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderia ser superior, não poderá ser superior aos da despesa de capital constantes no projeto de lei orçamentária. O assunto de hoje, o parágrafo 3º, ainda falando da previsão e da arrecadação, diz o seguinte: o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento das suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Pessoal, vamos lá entender isso então. O poder executivo de cada ente, seja do municipal, estadual, federal, cada ente, colocará à disposição dos demais poderes Legislativo e Judiciário do Ministério Público no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento das propostas orçamentárias. O prazo final para encaminhamento das propostas orçamentárias deve ser caminhado até 4 meses antes do fim da sessão legislativa. Até 4 meses antes, então. 4 meses antes da dia 31 de agosto, porque encerra-se o prazo no dia 31 de dezembro. Então, até o dia até 31 de agosto, até o dia 31 de agosto, deve enviar, então, o chefe do executivo a proposta orçamentária. Portanto, até no mínimo 30 dias antes. Então, até 31 de julho, então, o Poder Executivo de cada ente deve colocar essas propostas à disposição do poder, dos dois poderes, Judiciário e Legislativo e Ministério Público. Então, 31 de agosto é o prazo para encaminhar as propostas orçamentárias para o Poder Legislativo aprovar, julgar. Agora, deve ser colocada à disposição dos demais poderes e Ministério Público até, então, dia 31 de julho, 30 dias antes, no mínimo, para o encaminhamento das propostas orçamentárias, os estudos, as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, aquela que será arrecadada durante o exercício financeiro, e as respectivas memórias de cálculo. Tudo isso deve ser entregue, então, até dia 31 de julho, melhor dizendo, 31 de julho aos poderes e Ministério Público. 31 de agosto, encaminhamento da proposta para julgamento pelo Legislativo de cada ente. 13. No prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Neste caso do artigo 13, está previsto o quê? O artigo 8º, ele fala do prazo 30 dias após a publicação do orçamento. Então, até 30 dias, então, após a publicação do orçamento, as receitas que foram previstas na lei do orçamento, elas serão desdobradas em metas bimestrais. Então não será mais uma meta anual, uma estimativa anual, será metas bimestrais. Quanto que eu vou arrecadar a cada 2 meses? De preferência, especificado. Receitas de impostos, receita de taxas, receita de operação de crédito. Deve ser, na medida do possível, especificado em separado. Separado de quê? Das medidas de combate à evasão e à sonegação. A evasão de divisa, a sonegação de impostos,
da quantidade de valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, deve deixar separado também, bem como da evolução do montante dos créditos tributários, dos tributos passíveis de cobrança administrativa. O que é o mais importante aqui para a nossa prova? É esse prazo, no prazo de até 30 dias após a publicação das receitas, da publicação do orçamento, as receitas previstas serão desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, sempre que possível, separado e especificada. 14. Da renúncia de receita. Até agora estávamos falando da previsão e da arrecadação. Nós falaremos agora da renúncia de receita. Artigo 14. Nós veremos aqui no artigo 14 que é possível o poder público renunciar receita, às vezes, ele deixar de arrecadar uma receita. E nós veremos por quê. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que se deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições, que nós veremos a seguir. Pessoal, antes de reler esse artigo 14 e os itens a seguir, 1 e 2, deixa eu explicar uma coisa. É possível, a critério da administração, que a administração pública, o administrador público, os entes da federação, municipal, estadual, federal, eles renunciem à receita, eles deixem de cobrar, por exemplo, impostos, eles deixem de cobrar taxas. Imagine que uma empresa ela quer se instalar no município, uma empresa grande, e o município é interessante para ele, porque vai prover empregos e vai trazer desenvolvimento para aquela região. Então, o que o administrador pode? Ele pode renunciar à receita, renunciar à tributação daquela empresa por um período até longo, muitas vezes 20 anos. E o que acontece? Para esses dois casos, para este caso em que o poder público for renunciar a essa receita, ele deve observar alguns itens. O primeiro deles é o mais importante, é qual o impacto vai trazer aquela renúncia de receita no exercício em que começar, por exemplo, aquela empresa a exercer a função e aquela renúncia de receita. E um outro fator mais importante é a compensação de receita. De que forma o poder público vai compensar aquela estimativa de receita. Vamos para o texto então para a gente entender. A concessão ou ampliação de incentivo de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada da estimativa do impacto financeiro orçamentário, o impacto no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, não somente naquele exercício, mas nos dois exercícios seguintes. Exercício, o ano que decorre naquele ano, exercício financeiro, e nos dois seguintes, atender o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve estar de acordo com o que foi previsto na LDO e pelo menos a uma das seguintes condições. Pelo menos uma das seguintes. Demonstração pelo preponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária e na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, eu falei, ela possui dois anexos, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Essa renúncia de receita não pode afetar o valor estimado no anexo de metas fiscais. E no artigo 12, ele fala, o artigo 12, das normas técnicas e legais. Então, essa renúncia deve observar as formas técnicas e legais, deve ser comprovado isso. Como eu falei anterior, não era somente e aqui embaixo, pelo menos uma das seguintes condições. A condição do artigo 14 é obrigatória, e há pelo menos uma das seguintes, essa ou a de baixo, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento da receita proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então, uma dessas medidas deve ser observado, ou a do inciso 1 ou a do inciso 2, que ele deve, no caso do inciso 2, criar tributos ou aumentar algum imposto, aumentar a ampliação da base de cálculo, majorar, aumentar taxas para compensar essa receita, acompanhada das medidas de compensação no período mencionado no caput. O caput fala que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do impacto financeiro orçamentário no exercício seguinte, em que deva iniciar a sua vigência, e nos 2 seguintes. A medida de compensação aqui, então, é a concessão ou ampliação de incentivo nos 2 seguintes, no exercício em vigência ou nos 2 seguintes. Esse é o período que fala o inciso 2, no período mencionado no caput, ou seja, no exercício seguinte, no exercício em vigência e nos 2 seguintes. Então, por um período de 3 anos, então. Então, tranquilo. Próximo parágrafo 1º. Da Receita Pública. Então, agora, a Receita Pública, nós falamos da renúncia de receita. Então, continuando agora, na realidade, o título não é esse. Eu digitei errado. Vamos colocar o título correto aqui. Será... o título é da renúncia de receita ainda. No slide anterior, nós falávamos da renúncia de receita dentro da Receita Pública. Aqui, sim, da renúncia de receita. Então, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que corresponda a tratamento diferenciado. Pessoal, esse parágrafo 1º eu sempre digo que é um decoreba. Você deve saber na hora da prova se anistia, a prova vai perguntar se anistia é permitido a anistia como renúncia de receita, se é possível remir uma dívida como renúncia de receita, conceder subsídios, crédito presumido, entre outras, a concessão ou isenção, concessão de isenção de caráter geral. Então, na realidade, a prova não vai explicar cada item desse detalhado. Você deve saber quais desses itens correspondem, então, à renúncia de receita. O parágrafo 1º está descrevendo os modos como a renúncia de receita acontecerá. Então, aquela renúncia para que uma empresa se instale, por exemplo, num município, então pode ser anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão e isenção de caráter geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributo ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado a outras empresas que estão no lugar. Qualquer tratamento diferenciado que for beneficiar aquela empresa pode ser considerado, então, uma renúncia de receita. Parágrafo 2º. Eu sugiro que você anote e tente memorizar, porque é um pouco de decoreba esse parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput desse artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. No caso desse parágrafo 2º, portanto, nesse parágrafo 2º, se a concessão da renúncia de receita ocorrer em razão do inciso 2º, que fala da compensação, vamos voltar lá no slide para a gente ver melhor, da inciso 2º, medidas de compensação. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos ler aqui, se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput, que é a renúncia de receita desse artigo, decorrer em condição contida no inciso 2, na compensação de receita, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Ou seja, somente aquela empresa que se instalou no município vai deixar de pagar tributos e impostos quando for compensada. Ou seja, quando aqueles tributos aqui que for compensar
quando for ampliado aqui a base de cálculo e houver majoração de impostos, somente quando for isso feito é que essa empresa vai deixar de pagar os tributos, vai receber esse benefício. Novo assunto da despesa pública. Nós vamos começar esse assunto agora, então. Da geração de despesa. Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17 dessa lei. O artigo 16, ele fala do ordenador de despesa, que é um servidor, um funcionário, alguém responsável em assumir, alguém investido de poder público para assumir as despesas que serão ocasionadas no poder público. Então, deve ter a autorização, a declaração do ordenador de despesa. Isso está previsto no 16. Enquanto lá no o artigo 17 fala que as despesas de caráter continuado, elas devem ser autorizadas, devem ser criadas por lei, ou por medida provisória, ou por ato administrativo ou normativo. Então, isso deve estar previsto, então, desde que elas não estejam atendendo esses princípios, então, essa legalidade, então elas serão lesivas ao patrimônio público, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda isso. Deve haver, então, a ordem do ordenador de despesa, aquele funcionário encarregado disso, e ainda as despesas de caráter continuado, elas devem estar previstas por lei, então, ato administrativo ou medida provisória. Nós vamos chegar lá e falar melhor disso. Artigo 16. A criação, expansão, o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete o número da despesa será acompanhado de quê? Então, a criação, expansão, o aperfeiçoamento da ação governamental, quando ocasiona o aumento da despesa, ela deve ser acompanhada de quê? Artigo 16, inciso 1, de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar a vigor e nos 2 subsequentes. Nós já falamos sobre isso. Guarde isso. Aumentou a estimativa, aumentou a despesa, deve ter estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e também nos 2 subsequentes. Entrou em vigor 2013, então qual é o impacto 2013, 2014 e 2015? Deve ter a estimativa. Ocasionou despesa, deve ter então a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E 2, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Esse ordenador de despesa é toda autoridade, toda e qualquer autoridade que tenha a função, que tenha a prerrogativa de a emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento de recursos. Então é aquele funcionário responsável por essa atribuição. Então é necessário, além da estimativa do impacto, a declaração desse ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária, tem receita para cobrir a despesa e financeira, adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. A despesa deve estar de acordo com a LOA, deve estar de acordo com o plano plurianual, PPA e com o LDO. Pessoal, há muitos concursos que pedem somente LOA, LDO e PPA. Num vídeo mais à frente, eu vou falar melhor da LDO, da LOA e do PPA. E vou até extrapolar um pouco a lei de responsabilidade fiscal, porque eu sei que isso cai em prova. Eu vou entrar um pouquinho na parte de gestão pública. Mas, tranquilo. Então, dando continuidade, o inciso 1 e 2, agora é o parágrafo 1º. Para os fins dessa lei complementar,
considera-se 1. Adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somada todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não seja ultrapassado os limites estabelecidos para o exercício. É simples, pessoal, não precisa de decorar isso, é entender que a despesa não pode ultrapassar, a receita não pode ultrapassar a despesa e nem os limites estabelecidos para o exercício. A minha despesa foi de 100 milhões. A minha receita foi de 100 milhões. Só que a minha receita estava prevista somente 90 milhões. Ou melhor, a minha despesa estava prevista era de 90 milhões. Não importa, eu ultrapassei a despesa, então eu ultrapassei o limite. Então, adequada com a lei orçamentária anual, despesa objeto de dotação específica e suficiente, abrangido por crédito genérico de forma somada a todas as despesas de mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não seja ultrapassados os limites estabelecidos. Não pode, então, ultrapassar o limite estabelecidos na previsão da despesa e também não pode ultrapassar a receita. Está, então, assim estará adequada com a lei orçamentária anual. O inciso 2 diz que a despesa deve ser compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos, não infrinja qualquer de suas disposições. Além de ser adequada com a LOA, com a Lei Orçamentária Anual, a despesa deve ser compatível com o PPA, que é de 4 anos, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque essa vai orientar as metas e prioridades para a Lei Orçamentária Anual. A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos não infringe qualquer disposição. Não pode infringir a LOA, não pode infringir a LDO e não pode infringir o PPA. O parágrafo 2º diz que a estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. O inciso 1 fala deve ser adequada com a lei orçamentária anual e não pode ultrapassar os limites. E esses limites, então, a estimativa, então, de que trata esse inciso 1, a estimativa daqueles limites deverá ser acompanhada de premissas e metodologia de cálculos utilizadas. Olhando as anotações aqui, eu cometi um equívoco. O parágrafo 2º diz que a estimativa de que trata o inciso 1 do caput. O inciso 1 não do parágrafo 1º, o inciso 1 do caput. Agora sim, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar o vigor e nos dois subsequentes. Essa estimativa, então, essa estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, agora sim, essa estimativa será acompanhada de premissas e metodologias de cálculos. Não é de achismo, deve ter uma metodologia definida e anexada junto com esses cálculos utilizados, deve estar acompanhando então essas premissas e essa estimativa então. O parágrafo 3º vem dizer que ressalva-se do disposto nesse artigo a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Somente a Lei de Diretrizes Orçamentárias pode dizer o que é irrelevante. Pessoal, se cair na prova dizendo que o Poder Executivo, após a lei, após a vigência da Lei Orçamentária Anual, ele pode prever ele pode dizer o que é relevante, isso está errado. Somente será irrelevante aquilo que estiver como irrelevante na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do caput
constitui condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. 2. Desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 82. Portanto, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que arrete o aumento de despesa, então, a expansão, o aperfeiçoamento, esses programas que aumentam a despesa, as ações do governo que aumentam a despesa, isto serão condição prévia, lógico que observado aquilo que nós vimos anteriormente, que são a estimativa do impacto e o ordenamento, lá, a declaração do ordenador de despesa, são condições então prévias para quê? Para o empenho, licitação de serviços, fornecimento ou execução de obras. Então, para o empenho, que é assumir uma dívida, e para licitações, serviços, fornecimento de bens e execução, licitação em geral. Então, para que haja licitação em geral e empenho, deve haver estimativa do impacto e ainda a declaração do ordenador de despesa, assim como a desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o artigo 182 da Constituição, porque o parágrafo 3º diz que as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Se haverá indenização, deve ter então a estimativa do impacto, a fonte de receita e ainda a declaração do ordenador de despesa. Só que nesse caso aqui nós aprendemos lá em direito constitucional que a desapropriação dos imóveis urbanos serão feitas em dinheiro, salvo aquele indivíduo, por exemplo, que não está cumprindo o plano diretor. Aí será com títulos da dívida pública imobiliária. Mas até aí tudo bem, mas a regra é com prévia e justa indenização em dinheiro. Se for com prévia e justa indenização em dinheiro, deve haver estimativa e a declaração do ordenador de despesa. Pessoal, encerramos mais esse vídeo. Eu aguardo você no próximo, onde nós falaremos nós entraremos direto no artigo agora, no artigo 17. No artigo 17, então, onde nós falaremos da despesa obrigatória de caráter continuado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.